Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nath de Literatura. Estamos aqui para mais uma aula de obra obrigatória do vestibular. Hoje nós vamos falar sobre o Ateneu, que é uma obra cobrada pela Unicamp, inclusive, obra nova, ou seja, com certeza vocês terão que passar por alguma questão que trate do Ateneu. Então é interessante que a gente converse, explique e assim vocês vão ficar super por dentro da obra. Mas uma coisa, faz a sua inscrição no canal, faz a inscrição, tem um monte de coisa bacana e sempre, cada vez mais coisas interessantes aparecendo por aqui. Não esqueça de dar o like no vídeo, certo? Então, pessoal, vamos para a nossa aula, certo? Olha só, o Ateneu é uma obra do Raul Pompeia. Este autor está ali mais ou menos no período do realismo-naturalismo e nós não temos como classificá-lo dentro de uma coisa só, né? Então, este é o autor Raul Pompeia e acho que é interessante a gente tratar pouca coisa a respeito da trajetória pessoal do Raul Pompeia. Por quê? Este autor, ele nasceu em Angra dos Reis, teve uma infância bem bacana, porque nasceu em uma família bem abastada, e ele teve uma passagem por um colégio interno, né, durante ali a infância, né, quase a adolescência. Então, ele teve um período da vida em que estudou em um colégio que era chamado de internato. Era um colégio em que os garotos iam e ficavam ali, eles moravam na escola, e só saíam de lá para ocasiões muito especiais e para as férias, na verdade, né? Então, era mais ou menos ali Natal e Réveillon que eles acabavam saindo do colégio e indo para a casa dos pais. Então, o Raul Pompeia teve essa experiência em um colégio interno, então existe ali uma vaga possibilidade de termos uma inspiração na vida desse autor para que ele compusesse essa obra. Fato é, o Ateneu é a obra mais conhecida do Raul Pompeia, embora ele tenha feito outras, né? Mas nós nos atentamos aí para a trajetória dele para a seguinte questão. O Raul Pompeia, ele era assim um defensor da República, né? Então, ele entendia que a República precisava criar forças, precisava chegar e, enfim, se instalar aqui no Brasil. Então, ele também foi um defensor do Floriano Peixoto e, enfim, ele tratava bastante dessas questões políticas e se posicionava, né, com uma determinação, com um empenho em relação a isso. Em determinada ocasião, houve, né, uma certa, como que a gente pode dizer, uma certa rusga, né, entre Raul Pompeia e algumas outras personalidades daquele período, inclusive Olavo Bilac, de maneira que o Raul Pompeia, ele defendia a República publicamente e acabou sendo rechaçado por ter feito isso em uma determinada ocasião. Ele até tentou se retratar, ele tentou falar mais sobre essa questão em um artigo que não chegou a ser publicado, enfim, e aí gerou esse mal-estar e ele não conseguiu se resolver exatamente com isso, né? Mas o fato mais trágico em 1885, 1895, mais ou menos, não me lembro exatamente se 80 ou 90, mas é por aí, ele comete suicídio. O Raul Pompeia, ele tira a própria vida com um tiro na noite de Natal. Então foi uma situação bem trágica. Ele deixa um bilhete falando sobre o fim da vida dele e acaba então cometendo suicídio. Bom, trata-se de uma trajetória com alguns percalços, mas também muito próspera, né? Ele foi uma personalidade que se colocava, enfim. E é interessante também um outro lado de uma questão bastante delicada, que é o seguinte. Alguns especialistas na obra do Raul Pompeia dizem que ele, autor, nunca se envolveu com ninguém amorosamente, que provavelmente ele tinha
eles tratam dessa maneira, né? Ele tinha uma certa inclinação homossexual, mas nada comprovado. Então, pode ser que em algum momento da obra nós tenhamos alguns pensamentos ou algumas conclusões, talvez a que tenha chegado o autor, mas nada disso a gente consegue comprovar de fato. São especulações, para a gente ter mais ou menos uma noção de como essa obra se realiza, né? Ela foi publicada em 1888, primeiro em folhetim, depois foi publicada em livro, né? E a propaganda que envolvia esse livro era uma coisa que hoje nos parece muito absurda, né? Mas era uma propaganda que dizia que era um romance que tratava de situações... eu não lembro exatamente a palavra que eles usavam, mas é algo como se fosse uma aberração. Tínhamos ali situações inacreditáveis. E aí, conforme eu for comentando com vocês a respeito da obra, vocês vão perceber que não tem nada disso, mas naquele momento, em torno desse assunto, dessa temática, isso acabava acontecendo, né? Bom, temos então uma obra que nós enquadramos em qual escola literária? Nós tratamos dessa obra diante de qual viés de construção, né? É uma obra realista, é uma obra naturalista, é uma obra impressionista, mas também é uma obra expressionista. E aí você fica, oi? Como assim, né? Então, nós temos traços de todos esses movimentos artísticos dentro do romance. Então, a gente percebe algumas características realistas, algumas características naturalistas. Nós percebemos nuances do impressionismo e também do expressionismo. Só para lembrá-los, o impressionismo é um movimento artístico encabeçado pelo Monet, que trabalha a pintura, né, o retrato das imagens de maneira não realista. Então a gente sai desse ponto de vista mais fidedigno, né, mais real, para ir para uma coisa da impressão. Então eu trago a imagem de acordo com o que eu vejo. E o que eu vejo vai mudando ao longo do tempo e, portanto, a visão que eu tenho a respeito das coisas também vai mudando, e tudo isso é muito flutuante, né? Nós não temos uma visão única. A gente tem várias possibilidades, tudo com bastante cor, tudo com bastante borrão. Não seria essa exatamente a palavra, porque na verdade as pinceladas são soltas. Não se trabalha com contorno no impressionismo. Então, nós não temos uma obra que vai ser muito delineada, né? Ela é uma obra bastante espalhada, digamos assim. Então, essa é a cara do impressionismo. O impressionismo não é vanguarda. O expressionismo é vanguarda. É onde está a obra do Edvard Munch, que é o grito, né? Aquele quadro, assim. Então, nós temos ali o expressionismo. E a gente trabalha no expressionismo com a ideia de distorção, de caricatura ou coisas assim. Então, é nesse sentido que caminha aí o expressionismo. Então, nós temos aqui, na verdade, uma obra múltipla. Nós não temos como classificar essa obra dentro de uma caixinha só. Ela traz muitas vertentes ali dentro e a gente acaba percebendo tudo isso, tá bom? Bom, sendo assim, então, Ateneu é o nome desse colégio, né, desse internato, que é onde os meninos vão. É um internato, é uma escola só para meninos. Então, é uma escola para onde vão esses garotos e onde eles moram, né, eles vivem, convivem e portanto, nós temos uma situação bastante peculiar, porque hoje não é imaginável uma escola que aceite apenas um gênero de pessoas, né? Então, é uma escola só de meninos, uma escola só de meninas. Pra gente isso é um pouco distante, né? Mas antigamente isso era comum. Então, o Colégio Abílio, que eu coloquei ali, é justamente o colégio onde o Raul Pompeia estudou. Portanto, nós temos aí um exemplar, né, verídico, histórico, que era esse colégio que recebia só meninos e acabava promovendo essa convivência entre os garotos ali dentro.
Pensando na obra, o que nós temos de um breve resumo do enredo? Nós temos o Sérgio, que é o protagonista da obra e também narrador, portanto a obra apresenta uma narração em primeira pessoa, né? Sendo o nosso protagonista quem conta a história de tudo o que aconteceu ali. Então, o Sérgio, ele vai visitar o Ateneu com o pai e ele conversa com Aristarco, que é o diretor e dono do colégio, e aí eles acham o colégio muito interessante e tal, e aí o garoto é matriculado. E o pai deixa o menino, vai embora e ele passa a viver ali no Ateneu com outros garotos. Acontece que a entrada dele no Ateneu é bastante marcante, porque o pai olha para ele e diz assim: vais encontrar o mundo, tenha coragem para a luta. Então ele já, de antemão, já diz para o filho que o caminho será talvez um pouco tortuoso, com alguns pedregulhos, mas que é para ele ir adiante, né? E quando ele entra no colégio, ele percebe que ele precisa se aproximar de algumas pessoas. E assim ele vai fazendo ao longo da narrativa. Então, primeiro ele se aproxima de alguém que vai ajudá-lo, porque a emoção de estar ali, de se apresentar a pessoas desconhecidas em uma situação em que ele sabe que está sozinho, causou nele um desmaio. Então, quando o professor pede para que ele se identifique, ele vai levantar para falar e ele acaba perdendo a consciência, ele desmaia. Então, ele percebe que ele realmente vai precisar de um auxílio, né? De estar perto de pessoas que o ajudem. E assim ele vai se aproximando de alguns garotos, depois ele se afasta, ele se aproxima de outro, ele se afasta. E assim ele vai indo, porque ele vai percebendo que nenhum desses garotos vai ser aquele amigo que ele busca com uma certa perfeição ou com uma certa... um rol de características agradáveis, plenamente agradáveis. Isso é impossível, né? Nós, no dia a dia, estamos em contato com pessoas, inclusive, que são muito amigas nossas, mas que apresentam ali alguns percalços, alguns problemas, algumas características que nós definitivamente não gostamos. Porém, nada é 100% uma coisa só, então a gente precisa ser um pouco maleável e saber lidar com as diferenças, né? E aí o Sérgio, ele acabava encontrando empecilhos que ele considerava grandes o suficientes para se afastar, então, dos garotos, né? Mas ele passa um período de tempo razoável até dentro do Ateneu e até que em determinado momento, né, esse colégio, ele acaba sendo incendiado. Um aluno que entrou recentemente não gosta do funcionamento daquele espaço e ateia fogo ao Ateneu num período de férias, então ninguém se machuca, ninguém morre. E o colégio, ele queima todo e acaba então aquela escola, e aí acaba esse momento do Sérgio de viver nesse espaço. Então, o que nós temos aí é um Sérgio adulto já, falando a respeito da sua experiência no Ateneu, enquanto ele estava ali num momento de transição entre a infância e a adolescência, né? Ele estaria ali no período da pré-adolescência, então, mais ou menos aí. Então, a gente diz que o Ateneu funciona como um romance de formação. Por quê? Porque nós percebemos que o enredo, ele acompanha a evolução do personagem em um momento crucial da vida dele. Então, quando nós temos uma narrativa que acompanha o personagem desde a infância até a adolescência ou até o começo da vida adulta ou durante uma vida inteira, nós temos esse romance de formação aí, né? E aqui é interessante porque assim, nós não acompanhamos um período tão grande assim, mas também não é um período curtíssimo. Mas é um período crucial na formação na formação de caráter, na formação mais pessoal do Sérgio. Então, nós estamos em um momento em que essa consolidação da personalidade está acontecendo. Por isso, nós entendemos que aquelas experiências podem ser determinantes para a formação dele enquanto adulto, né? Para ele se entender enquanto indivíduo. Então, a gente entende como sendo um romance de formação,
certo? Por esse motivo. Estamos ali na transição entre a infância e a adolescência, as coisas pelas quais ele passa, que vão moldando então a maneira de ver o mundo do Sérgio. Portanto, um romance de formação, tá? Bom, quando nós olhamos para esse romance, nós percebemos a identificação que ele mesmo faz na narrativa do microcosmo. Como assim? Nós temos no Ateneu uma espécie de amostra da sociedade. Então, quando nós olhamos para o Sérgio se aproximando de um garoto, depois se distanciando, se aproximando de outro garoto e depois se distanciando, quando ele vai estabelecendo ligações para ter algum tipo de facilidade ou para não ficar sozinho, inclusive, nós percebemos que esse funcionamento de dentro do colégio, ele é bem parecido com o funcionamento da sociedade aqui fora. Então, muitas vezes, nós precisamos nos aproximar de algumas pessoas porque se faz necessário. Então, não tem como nós estarmos na universidade e não estabelecermos contato com ninguém, até porque nós precisamos fazer alguns trabalhos em grupo. Então, isso é necessário, né, essa interação, ainda que você não queira interagir com ninguém. O que é bastante difícil, mas também acontece. Então, é muito necessário que a gente vá estabelecendo vínculos e relações. Alguns vínculos são de amizade para uma vida toda, outros vínculos já são mais breves, né? Algumas pessoas estabelecem o vínculo único exclusivamente ou de uma forma bastante deliberada através do interesse, porque vai ter algum favorecimento ou não, enfim. Outras pessoas vão pela afinidade e assim as coisas vão acontecendo, porque é assim que acontece dentro da nossa sociedade. E no Ateneu, esse movimento é bastante claro. Sozinho ali dentro, o Sérgio não sobrevive. Então ele precisa estabelecer as relações. Acontece que ele se aproxima de alguns garotos, então um deles é muito estudioso, mas acaba demonstrando um interesse por ele, né? Por ele narrador, por ele protagonista, e ele não tá muito afim. E aí depois ele acaba se aproximando de um outro garoto que é um pouco rebelde, então ele tá quase se prejudicando por causa disso. A gente percebe que ele se aproxima de um outro garoto que, enfim, né? É um religioso fervoroso. E aí vai falando coisas a respeito da religião para ele que vai deixando o garoto apavorado, né? Sérgio fica apavorado em relação a algumas questões religiosas e só reza com medo de um monte de coisa. Então, a gente tem algumas pontes sendo estabelecidas, né? Porque não dá para viver sozinho, mas essas aproximações não necessariamente indicam o acerto, né? E assim as coisas vão acontecendo, certo? Então a gente percebe dentro dessas relações pessoais uma semelhança com a sociedade em que vivemos, né? A sociedade em que o autor vivia também. E para mais que isso, nós percebemos muitas vezes dentro, né, do Ateneu que essas relações pessoais, elas também vão se estabelecendo não só por uma questão de sobrevivência em um espaço social, mas elas também vão se estabelecendo e demonstrando uma certa dificuldade ali no trato, né? Então, tudo isso que permeia, que simboliza o relacionamento interpessoal, eu não estou falando de relacionamento amoroso, estou falando do relacionamento entre pessoas. E não só entre amigos, mas entre outras pessoas. Então, o relacionamento entre um professor e um aluno, entre o dono da instituição e os alunos, e os professores e os funcionários. Então, como que isso vai acontecendo? É muito interessante que a gente preste atenção, porque no final das contas, a temática do livro é essa, né? Como que as relações elas vão se estabelecendo, como que isso vai crescendo. Então, essas relações elas ficam muito explícitas, muito colocadas dentro do texto, certo? A escola de classe. Eu coloquei classe entre aspas justamente porque indica uma escola de elite, né? A propaganda do Ateneu era justamente essa,
que o Aristarco ele acabava matriculando no seu colégio garotos que faziam parte de uma sociedade mais abastada, que tinham famílias de sobrenomes importantes e que, portanto, nós teríamos ali uma convivência muito boa, uma convivência entre garotos que pertencem ao mesmo estrato social, de maneira que eles sairiam dali muito melhores. Eles sairiam dali com uma espécie de refinamento, porque eles estavam convivendo entre pares, digamos assim, né? Não tínhamos uma mescla, né, entre alunos que eram de famílias mais ricas e alunos de famílias mais pobres. Não, nós trabalhávamos ali com a ideia justamente de alunos de elite. Então, são pessoas muito bem educadas, são pessoas que pertencem a famílias ótimas, portanto, só vai oferecer a um outro garoto uma vivência maravilhosa, que é aquela na qual ele vai estar enfiado a partir do momento que ele sai dali. Ele só vai conviver nesse extrato social. Então, que maravilha que meu filho já está estudando em um colégio desses. E isso fica muito claro em algumas passagens, né? Então, os alunos que pagavam a mensalidade do colégio em dia tinham um tratamento, os alunos que atrasavam tinham outro tratamento, e alguns alunos que nós percebemos que eles, cujos pais não estavam muito atentos ao pagamento, eles tinham um tratamento muito diferente e um tratamento com castigos frequentes, né? Então, a sua conduta não era tão determinante, talvez, quanto a relação que a sua família mantinha com o colégio em relação ao pagamento. O que é muito complicado, né, de se pensar, principalmente hoje em dia, em que nós percebemos a existência de muitos colégios particulares, estamos nós aqui em um deles, mas que esse tipo de tratamento ele não acontece, pelo menos não deveria acontecer, né? A gente precisa atender a todos da melhor maneira possível, independente das condições de pagamento. No entanto, que atualmente, em colégios particulares, essas questões caminham separadas. A sala de aula, o processo pedagógico é uma coisa, o financeiro é outra, e não necessariamente eles têm contato entre si. Então, nós não fazemos essa distinção em relação ao pagamento ou não pagamento. Mas no Ateneu isso era uma realidade e que o Sérgio demonstra para nós durante a sua narração, né? Então isso fica muito evidente. É interessante aqui nessa questão da escola de classe ressaltar a vocês o seguinte: o Aristarco era um homem de uma soberba, né, de uma coisa assim absurda, e ele não tinha um pudor na hora de fazer propaganda do seu colégio e nem do material dele. Então, o que nós sabemos? Que o Aristarco produzia um material pedagógico e ele vendia esse material. Então, meus queridos, ele estava ali focado na propaganda, ele estava ali querendo que pessoas ricas entrassem no colégio dele e que ele vendesse o material dele para mais gente possível. Então, essa questão monetária ela aparece bastante enfatizada. O autoritarismo, e aí eu coloquei aqui o livro de notas para a gente lembrar. O livro de notas era o livro onde ficavam anotadas todas as pendências, os contratempos, enfim, as situações de mau comportamento, né, dos alunos, e isso refletia em castigos horrorosos, em castigos que realmente não são aplicáveis a alunos em um processo de educação, né? E muitas vezes os alunos eram expostos aos outros, eram expostos ao ridículo. Então, o sistema ali dentro, né, não era nada pedagógico, era bastante autoritário, os professores tinham uma voz, uma autoridade que talvez nem coubesse a eles. O Aristarco próprio era um homem que entendia esses alunos quase como posse deles, né? Então, era uma situação bastante complicada ali dentro em relação a essa maneira de lidar com o processo pedagógico e também com os alunos. Bom, por fim, nós podemos levar em consideração aí a questão do incêndio. Então, Américo, que é um aluno
mais novo ali dentro do colégio, ele acaba colocando fogo no Ateneu, justamente porque ele presencia todas essas questões de propaganda e que essa propaganda não atende exatamente ao que se prega, o que acontece ali dentro não é exatamente o que foi vendido, né? Nós temos também essa questão da exposição dos alunos e dos castigos excessivos, esse autoritarismo, né? Essa situação tão vexatória a qual os alunos são expostos muitas vezes. Então, tudo isso vai causando a revolta nesse garoto e ele vai, então, num instinto de raiva, colocar fogo na escola. E aí, quando a gente percebe o colégio pegando fogo, todas as coisas se perdendo, tudo ruindo, nós entendemos algumas coisas, né? Nós entendemos que a monarquia está no fim, nós entendemos que essa questão desse autoritarismo, né? Dessa maneira tão arcaica de lidar com as questões, não só educacionais, porque isso acaba funcionando como uma alegoria, como algo maior. Então isso também vem à tona, né, com essa destruição, esse fogo comendo tudo isso, os materiais didáticos, as salas de aula, enfim, todo o espaço do colégio sendo lambido pelas chamas, né? Então nós temos essa simbologia de que tudo está sendo purificado. Então, a partir do momento que tudo pegar fogo, a gente começa de novo. E é o fim de um ciclo na vida do Sérgio, né? Então, esse narrador adulto, ele vai falar a respeito desse período em que esteve no internato, das relações que estabeleceu, das pessoas que conheceu, quem gostou, quem não gostou, e principalmente sobre a consideração dele enquanto estudante e enquanto jovem, né, a respeito desse período da vida dele, que não é feliz, ele não trata disso com alegria, com saudosismo, nem um pouco. Ele simplesmente conta para nós a respeito essa espécie de aventura, né, em que ele foi colocado pelo pai e que a partir de então ele dá o primeiro passo aí rumo à vida adulta, porque ele realmente amadureceu, ele realmente está diferente, ele está mudado depois desse tempo que passa no Ateneu, né? Nós sabemos quando ele sairia de lá, se não fosse o incêndio e o término da escola? Não sabemos. Mas o fato é que ele muda. O Sérgio do começo da narrativa e o Sérgio do final da narrativa é diferente. A gente percebe que ele passa por um processo de mudança e, portanto, um romance de formação, né? Portanto, a gente acompanha esse processo de formação do próprio personagem em relação às suas características de personalidade, de caráter, enfim, tudo isso, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se dos avisos do início do vídeo, faça sua inscrição, dê o seu like, acompanhe o nosso canal. Nós temos realmente muitas aulas ainda aí por vir e vamos aproveitar esse final para dar esse sprint aí nos nossos estudos para as provas que já estão se aproximando, certo? Um beijo e até a próxima! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.